Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando aqui mais um webcast de resultados do terceiro trimestre da Construtora Tenda. Eu sou o Bruno, especialista de RI. Além de mim, estão presentes Rodrigo Osmo, diretor-presidente, Renan Sanches, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. A dinâmica desse webcast vai ser igual do que a gente fez no outro TRI, no 2T20. Então, vai ser uma apresentação feita pelo Renan e pelo Osmo. Em seguida, a gente vai dar início às nossas perguntas. Ao longo do call, quem quiser entrar na fila para fazer perguntas, peço que use o botão Raise Hands. Mantenham a mão levantada para que eu possa fazer essa moderação e abrir o microfone de vocês. Então, eu vou iniciar esse call pelo disclaimer. Então, esse webcast de resultados diz respeito aos resultados financeiros da Tenda do terceiro trimestre de 2020 e as informações atualmente disponíveis. As informações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Então, Renan, acho que a palavra é sua, já pode dar início aí à apresentação, por favor. Obrigado, Bruno. Bom dia a todos, obrigado por estarem conosco nesse novo webcast. Espero que vocês tenham gostado desse modelo novo, a gente tem recebido feedbacks a respeito, e se vocês tiverem novas sugestões, a gente está à disposição. O objetivo é que a gente crie aqui um ambiente mais interativo para esclarecer cada vez melhor para o mercado qual é a estratégia da companhia, tá? Vou começar aqui a apresentação. Então, temos hoje as mesmas pessoas do último, eu e o Rodrigo. Vamos passar um pouco pelos resultados, depois o Rodrigo fala um pouco da nossa estratégia nova da plataforma do Offsite. Então, começando aqui com os resultados operacionais do terceiro trimestre, a gente teve um crescimento de vendas e de lançamentos quando a gente compara em relação a 2019, os últimos 9 meses. Isso aqui, esse gráfico não estava desse jeito, né, até o segundo trimestre, a gente estava caindo em lançamentos em relação a 2019 em função da pandemia, e no terceiro trimestre a gente teve uma volta importante do volume de lançamentos, que fez com que a gente chegasse a quase 1 bilhão de reais, e isso permitiu que agora nos 9 meses a gente apresente algum crescimento em relação a 2019, tá? A gente não está encontrando mais gargalos relevantes de legalização, que é bem diferente do que a gente tinha até o meio do ano, então isso é importante para a gente projetar um quarto trimestre também que no mínimo mantenha o tamanho da companhia que a gente vinha apresentando até o ano passado. E um disclaimer positivo também a respeito dos lançamentos foi a quantidade de regiões que a gente conseguiu lançar os projetos, né? Hoje a Tenda atua em 9 regiões metropolitanas e nós conseguimos lançar em 8 delas, ou seja, de fato, isso mostra um pouco que não existem gargalos relevantes regionais também, isso permite uma melhor oferta para a operação. Essa melhor oferta tem permitido essa melhora nas vendas, de fato, né? A gente teve um crescimento bem expressivo de vendas, quando a gente compara com 2019, nos últimos 9 meses, 23% de incremento, e a avaliação que a gente tem aqui é que a velocidade que a companhia teve para migrar as suas vendas para o canal digital e mudar completamente o fluxo dessa venda, né? Ela começa hoje de um jeito bem diferente do que começava antes, em termos de processo, de como o cliente se comunica conosco. Nós fomos muito ágeis nessa mudança, e isso permitiu com que nós não tivéssemos um vale de vendas em função da pandemia. Especificamente aqui em vendas, a gente ainda não nota uma visitação espontânea nas nossas lojas muito relevante, isso não voltou aos níveis pré-pandemia e não faria sentido mesmo, a gente ainda está no momento de pandemia, mas essa adaptação ao ambiente virtual permitiu que a gente continuasse crescendo aqui nesse indicador
no último trimestre, tá? Então, nós reportamos também um recorde de vendas proveniente dessa melhor oferta e dessa nossa adaptação a esse novo ambiente, tá? Olhando aqui sobre o aspecto de repasses e o que isso encadeou, né, na geração de caixa da companhia, esse também foi um trimestre em que os gargalos de repasse foram retirados. Então, a Caixa conseguiu operar com bastante celeridade e a gente se adequou rapidamente a isso também, conseguiu resolver uma boa parte daquele backlog de repasse que a gente vinha carregando há um tempo, né? Desde o terceiro TRI de 2019, a gente tem intercorrências muito importantes no ambiente de repasses e agora a gente tem pela primeira vez um trimestre bastante limpo desses efeitos, o terceiro trimestre, né? Isso permitiu um crescimento também ano contra ano e permitiu essa geração de caixa bastante interessante que vocês notam no gráfico da direita. A Tenda gerou 111 milhões de caixa operacional, e aqui a gente vai começar, pessoal, a partir de agora, a quebrar os números da companhia entre o modelo de negócios do core business, que a gente atua e vem escalando esse negócio há 7 anos já, e vamos quebrar também o off-site, para a gente conseguir olhar para esses números de forma bem aberta e bem diferente, tá? Então, no modelo recorrente, né, no core business da companhia, a gente gerou 119 milhões de caixa nesse trimestre, e nos 9 meses de 2020, nós geramos 140 milhões de caixa. Enquanto isso, a gente vê aqui o off-site ganhando cada vez mais relevância, né? A gente consumiu aqui mais relevância no consumo de caixa, né? Nós consumimos de caixa no terceiro trimestre 7,8 milhões, então, de fato, a gente vem cada vez tendo mais iniciativas aqui nesse projeto. O Rodrigo vai falar um pouco disso depois, tá? Então, vocês notam essa informação no gráfico e também no release existe uma tabela em que a gente está abrindo as informações do off-site, justamente para vocês poderem acompanhar a evolução desse projeto em separado e como é que ele está afetando os financials da companhia, tá? Bom, uma novidade que a gente traz também para esse release aqui é uma iniciativa que a gente vem incubando dentro de casa há mais de um ano. Ela está 1 ano já operacional e a gente tem ganhado mais convicção dela, tem validado o business case recentemente dessa operação, que é a operação do Centro de Distribuição e Transformação. Esse é um passo importante na prática, né? Esse foi o primeiro passo de off-site da companhia, né? De fato, a gente tem, a maioria dos materiais de obra passam por esse centro de distribuição, ao invés de irem diretamente para as obras. Isso tem uma série de benefícios que a gente destaca aqui no slide, e aí, uma vez que eles estejam no centro de distribuição, a gente faz entregas periódicas para as lojas. Isso facilita bastante a gestão com os fornecedores, na prática, porque eles precisam entregar os materiais em um local só, e tem uma série de materiais que a gente também transforma lá dentro, né? Então, por exemplo, os kits hidráulicos e os kits elétricos, que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente. Então, ele serve tanto como distribuição, como também um centro de transformação, e a avaliação que a gente tem nesse sentido é que essa iniciativa, ela nasceu primeiro para resolver um problema de complexidade logística, né? Quanto menor o terreno, menor o espaço você tem para armazenar materiais e para fazer as transformações necessárias. E aí aqui a gente fala especialmente de São Paulo, né, que foi a primeira região que a gente começou a verticalizar os projetos, e a gente também identifica uma redução de custos, porque quando você transforma esses materiais fora do ambiente de obra, ao invés de comprar esse material já transformado de um fornecedor, você consegue gerar benefícios de redução de custo dentro do custo de obra da companhia. Então, são 2 benefícios importantes. Foi para isso que esse modelo de canteiro, de centro de distribuição e transformação nasceu, e ele opera hoje em São Paulo. Com isso, a gente já nota uma redução de estoque mínimo, de fato, né, porque ao invés de agora a gente precisar ter um estoque mínimo por obra, eu posso ter um estoque mínimo global. Isso faz com que o estoque mínimo total da empresa reduza, então é uma melhor eficiência na gestão do estoque, e é uma dinâmica muito mais saudável com os fornecedores, porque agora a gente tem um local único de entrega, e aí a gente mesmo que providencia depois as entregas periódicas, quase que just in time para as obras. O que a gente opera dentro desse
desse centro de distribuição, nós separamos a operação em dois tipos, né? Uma parte que são os pallets, que são, de fato, os materiais que a gente armazena para envio no momento correto para as obras. Então, tem uma lista grande de materiais que a gente trata lá, é bastante extensa. E também a gente tem a operação dos kits, a gente chama de kitizados dentro de casa, uma biologia aqui. E aqui a gente faz a transformação dos materiais para que eles já vão para serem encaixados dentro das obras, né? Então, você tem várias conexões e tubos, você precisa deixá-los no tamanho certo, com as conexões corretas, só para colocar no apartamento. Então, a gente providencia isso tudo dentro do nosso centro de distribuição e transformação. Idem para os kits elétricos. Os kits elétricos, eles são até mais sensíveis, né? Porque você trata aqui de materiais que são caros, né, que são roubáveis, né, é difícil você roubar um tubo, mas é fácil você roubar um cobre, por exemplo. Então, era muito difícil lidar com essa situação nas obras, a gente só mandava o estoque na hora de ser produzido, no fim a gente acabava comprando o kit elétrico pronto, e agora a gente internaliza essa operação e faz os kits elétricos dentro de casa, dentro do centro de distribuição, que é um ambiente controlado, em que a gente reduz desperdícios e também aumenta a margem da companhia por fazer isso. Então, de fato, é uma operação que ela já é um primeiro passo no off-site, e a gente tem descoberto muitas coisas desde 2019, quando a gente implementou isso. A Tenda, obviamente, não tinha uma boa capacidade de gestão de warehouses, a gente está aprendendo bastante com isso. As questões tributárias e os modelos fiscais possíveis também é algo que a gente vem aprendendo bastante. Então, essa operação ela tem providenciado para a gente bastante aprendizado, que a gente entende, inclusive, serem replicáveis aqui para ter uma escalada mais rápida do modelo, do nosso modelo de off-site, que o Rodrigo vai falar depois, tá? Então, a gente aplica isso hoje em São Paulo, a avaliação que a gente tem é que esse ainda a gente ainda está em momento de aprendizado, a gente ainda está aprendendo bastante coisa, a operação ainda não está estável, São Paulo cresce muito, né? Então a gente acha que estabiliza, São Paulo cresce mais, a gente precisa se adequar de novo. Então a gente imagina que ainda precisa, que a gente ainda precisa de mais um ano para transformar isso aqui em uma operação bastante estável e aí avaliar quais são os próximos passos dela daqui para frente, tá? Na nossa visão, iniciativas como essa de industrialização da cadeia são bastante relevantes para a gente compensar os problemas que a gente vive na construção civil, de falta de produtividade, de aumentos de custos de materiais, que ficaram bastante relevantes nesse último trimestre, né, especialmente. Então, essa aqui é a grande aposta da Tenda, usar a industrialização com esse tipo de inovação e coisas mais disruptivas, como o modelo do off-site inteiro, para se diferenciar dentro desse setor. Tá? O gráfico de lucro... Isso, eu passei reto sobre o gráfico de lucro, me desculpem. Bom, olhando aqui o desempenho financeiro da companhia sobre o aspecto do P&L, nós notamos aqui uma margem bruta do terceiro trimestre acima da margem do segundo trimestre, e aqui a gente nota especialmente esse ganho, ele veio de uma estratégia financeira que nós temos, né? Hoje a nossa margem bruta ela é afetada pelos financiamentos de projetos, ou seja, pelo PJ que a gente toma da Caixa, e a Tenda decidiu quitar todo esse PJ no terceiro trimestre. A Tenda tem uma situação de caixa bastante confortável, nós temos 1,4 bilhão de caixa, isso é mais do que a nossa política de caixa mínimo, que é bem robusta, e essa dívida, ela é uma dívida indexada a TR, ela é 8,30 mais TR, e quando você tem uma queda de Selic tão relevante como aconteceu aqui, essa dívida acaba tendo um spread altíssimo, né? Então, o custo de oportunidade dela é muito alto, e fez sentido para a companhia quitar, nós tínhamos em torno de 150 milhões de saldo, e nós quitamos praticamente tudo disso aqui no terceiro trimestre, e aí isso acarretou em menos despesas financeiras na margem bruta. Tirando esse efeito, a gente nota olhando para frente, né, a gente nota uma deterioração. Como é que a gente demonstra isso aqui? Pela margem REF. Ela caiu quase 1 ponto percentual, e o motivo dessa queda foi justamente esse aumento de custos de materiais que a gente mencionou, que pegaram bastante forte para o setor como um todo, e a metodologia que a Tenda tem de como que a gente contabiliza isso é já calcular para todas as obras que eu já lancei, qual será o custo dessa obra com esses novos custos, né? Tem várias obras que eu já tinha contratado a custos anteriores, e aí
não tem revisão para ser feita, mas tem várias obras que eu lancei, por exemplo, aliás, tem vários empreendimentos que eu lancei que a obra ainda não começou. Então, a gente já refletiu isso tudo nessa margem REF que vocês estão vendo aqui. Então, existe sim uma perspectiva de queda de margem, antecipando talvez algumas perguntas que pudessem vir. A gente não imagina no baixa renda que a equação correta seja passar essa diferença direto para o preço, tá? O efeito aqui seria bastante relevante em termos de velocidade de vendas, porque a grande restrição dos clientes de baixa renda é a capacidade de pagamento, é o affordability, que a gente chama. Então, a capacidade aqui da gente resgatar isso no preço não é geradora de valor, na nossa visão, porque a velocidade de vendas vai cair em um patamar que não faz sentido. Então, a gente hoje está vendo com mais preocupação o que são os próximos passos nessa revisão de custos. Nós não temos uma perspectiva de curto e médio prazo de que esses custos melhorem. Então, a gente está projetando aqui, né, como a margem REF demonstra, assim, uma piora daqui para frente, tá? Olhando o que aconteceu com o lucro líquido da companhia, depois de 2 trimestres com lucro bem abaixo, a gente volta a dar um lucro interessante. Nós entregamos 70 milhões de lucro nesse TRI, e aqui a gente também já está quebrando o desempenho do off-site com o desempenho do core business. O core business, especificamente, entregou 76 milhões nesse trimestre, então foi um bom resultado aqui. Isso ainda representa, no ano contra ano, uma redução expressiva de lucro, né, na ordem de 31 milhões, de 31% de lucro, afetado bastante pelo primeiro e segundo trimestre. Então, a avaliação que a gente tem aqui para 2020 não é de um ano com crescimento de lucro, né, pelo que a gente viveu no primeiro semestre. Isso não é fácil de ser resgatado em um trimestre, ainda mais quando a gente leva em consideração esse efeito da margem bruta que a gente mencionou para vocês, tá? Tirando esses efeitos do primeiro semestre, o que a gente nota aqui é uma operação bastante equilibrada no quarto tri, tá? A gente está com uma boa velocidade de repasse, as vendas estão ocorrendo bem, sem nenhum gargalo com a caixa. Então, a gente não imagina que esse é um trimestre tão afetado pelo Covid como foi no primeiro semestre. Ele está bem mais parecido com o terceiro tri em termos operacionais, mas o que ficou no primeiro semestre já foi, né? Já está contabilizado, tá? Então, esse é um pouco da perspectiva que a gente tem aqui para frente. Eu vou passar para o Rodrigo falar um pouco de off-site, depois a gente entra no Q&A com vocês. Obrigado por enquanto. Bom, obrigado, Renan. Bom dia, pessoal. A gente anunciou no release a construção das primeiras casas na nova tecnologia de wood frame, que a gente imagina utilizar no off-site construction. O que a gente imagina de marcos, grandes marcos, a grosso modo, daqui para frente? 2020 foi um ano onde a gente focou muito na prototipagem para testar a tecnologia. E a gente está ganhando cada vez mais convicção com relação à tecnologia de wood frame. 2021 é um ano onde a gente precisa provar o conceito do produto como um todo. Então, a nossa ambição para 2021 é provar o product market fit do nosso modelo de negócio, aquele que a gente gostaria de implantar dentro do off-site. E, em havendo essa comprovação em 2021, a partir de 2022, a gente começaria o ramp-up dessa nova operação. Então, esse é o timeline daqui para frente. Vamos lá, Renan? Bom, eu acho que tem um anúncio bastante importante com relação ao off-site, que é a vinda do Marcelo Willer para o projeto como sócio. A gente está muito feliz com a vinda dele. Eu conheço o Willer desde 2006, quando a Gafisa adquiriu o Alphaville. A gente trabalhou juntos de 2009 a 2011. E o Willer, eu conheço um pouco de loteamento, fui presidente da Alphaville, e eu tenho convicção que o Willer é o maior entendedor e conhecedor de loteamentos do Brasil disparado. O segundo está muito atrás dele. Ele foi diretor de negócios da Alphaville, ele foi CEO da Alphaville, ele foi chairman da Alphaville, ele teve 18 anos de Alphaville, que é a maior loteadora do Brasil. Ele participou pessoalmente do lançamento e da elaboração de 130 projetos em 70 cidades diferentes.
Para nós, a vinda dele é muito importante, porque o off-site ele demanda um conhecimento de loteamento quase tão mais do que um conhecimento de incorporação, um conhecimento também do relacionamento com municipalidades do interior. E isso era uma competência que a gente sentia falta dentro da tenda para o business de off-site, e o Willer traz isso para o negócio. O Willer ele tem uma pegada de empreendedor e uma capacidade de trabalho incríveis, e o que é muito importante para a gente, ele tem um senso de propósito de criar negócios com impacto social, e isso está no propósito do que a gente gostaria de fazer com o off-site. O Willer, ele não se juntou agora ao projeto, na verdade, ele tem sido um consultor e um observador do projeto há 2 anos, então, desde a sua origem, ele tem acompanhado e participado com a gente desde o início, e se interessou tanto que decidiu entrar como investidor agora no Off-Site Construction. Ele é um investidor, então ele tem skin in the game, ele está aportando recursos próprios no projeto, e o que mostra o otimismo dele e o compromisso com essa iniciativa. Eu considero o Willer um sócio dos sonhos para esse projeto, e eu acho que a chance do off-site como iniciativa aumenta sensivelmente com a entrada dele. Podemos ir para o próximo, Renan? A gente tem uma brincadeirinha aqui, que é o seguinte, o off-site é uma startup, né? E startups, elas são normalmente avaliadas muito mais pelo founding team do que por qualquer outra métrica. E eu diria que se um venture capital olhasse o founding team do off-site que a gente está colocando de pé, ele diria que o founding team é outstanding. A gente tem, acho que, referências em cada uma das competências necessárias para que o negócio seja um enorme sucesso. A gente tem muito conhecimento de habitação popular por toda a equipe Tenda, que a gente está dedicando ao projeto, liderada tanto pelo Melo quanto pelo Alex. A gente tem um conhecimento em engenharia industrial enorme, através do Paulo Lima e da experiência prévia da Tenda. O Paulo ele é uma referência em engenharia industrial no Brasil. Se vocês conversarem com empresas industriais, uma boa parte delas conhece o Paulo e a Stauffen, que é a empresa da qual ele fundou e saiu para se juntar à Tenda no ano passado, e o Willer, que é o maior conhecedor de loteamentos do Brasil, na minha humilde opinião aqui. Então, acho que a gente tem um timaço então, que mostra o nosso compromisso com essa iniciativa. Acho que é isso, e acho que a gente abre para o Q&A agora, né, Renan? Isso, vamos lá. Então, o Bruno explicou a mecânica, né? Quem quiser fazer uma pergunta, por favor, use o botãozinho de Raise Hands, e aí o Bruno anuncia aqui e tira do mudo para vocês fazerem as perguntas. Eu vou parar de compartilhar para poder aumentar o tamanho das pessoas aqui na tela. Perfeito, é isso. A nossa primeira pergunta vem do Henrico Trota, analista do Itaú BBA. Henrico, você já pode tirar o seu microfone do mudo e fazer sua pergunta, por favor. Fala, pessoal. Tudo bem, Osmo? Tudo bem, Renan? Vocês estão me escutando? Sim, escutamos bem. Legal. Eu tenho 2 perguntas que acabam sendo um pouquinho correlacionadas aqui, né? Então, a primeira eu queria falar um pouquinho, vocês mencionaram no release da adimplência dos recebíveis, né, que houve uma melhora, né? Acho que vocês deixaram isso bem claro. A minha pergunta aqui com relação à adimplência dos recebíveis é se a adimplência, não, de fato, poderia estar melhorando também por conta aí do efeito da CEF, da Caixa Econômica não está cobrando boleto, e aí também você tem um efeito aí não recorrente do Corona Voucher, né? A minha grande dúvida é se, assim, você pega aí olhando para frente, quando de fato voltar a cobrança do boleto em dobro, e aí também não tiver mais o efeito do Corona Voucher, se não é de fato esperado que tenha uma piora aí na capacidade de pagamento do comprador, e aí isso também se reflita na adimplência aí dos recebíveis, né? Então, essa é a primeira pergunta que eu tenho para vocês. E a segunda também é correlacionada, né? Olhando um pouco a reversão de PDD, aí, PCLD,
faz sentido mesmo, assim, também com esses efeitos que eu mencionei anteriormente, de ver, assim, a reversão, né, de provisão aqui na carteira de pró-soluto, com o pós-chaves também crescendo tanto, né, crescendo aí 44% comparado com o ano passado. Então, queria entender um pouco a visão de vocês nesses dois pontos. Perfeito, Henrico. Vamos lá. Deixa eu responder a segunda primeiro, que eu acho que ela é mais simples, aquela é menos conceitual. Esse crescimento mais expressivo no pós-chaves é algo que a gente ainda deveria ver por alguns trimestres, na nossa visão, porque os números até 2019, eles tinham muito contágio de um mix de faixa e meio maior, né? O programa, até o final de 2018, ele era mais permissivo, com um percentual de faixa e meio, então a Tenda ela operava com 55% de faixa e meio até 2018, e isso se reflete no fim do dia em um pró-soluto pós-chaves muito menor, porque o faixa e meio ele tem um teto de preço, e como tinha muito subsídio, você não precisava de pró-soluto pós-chaves para fazer os recursos próprios do cliente em 20%, né, que é o mínimo exigido pela Caixa. Então, quando a gente migra do programa do final de 2018 para 2019, o pró-soluto vendido para o cliente do faixa 2, né, o percentual da venda não mudou, ele continua em torno de 7%. Só que o mix de vendas de faixa 2 aumentou bastante, né? Então, antes a gente operava em torno de 55% faixa e meio, e agora a gente opera com 25% de faixa e meio. Então, o restante das vendas são faixa 2. O aumento de mix do faixa 2, operando com 7% do preço de pró-soluto, pós-chaves, fez com que esse volume crescesse agora de forma mais acelerada. A gente entende que pela duration da carteira, né, pela maturidade da carteira de pró-soluto, como ela é uma dívida mais longa, a gente ainda deveria ver crescimentos maiores, crescimentos altos, como tem acontecido até agora, mas é especialmente em função desse motivo da mudança de mix, tá? Isso não se reflete na prática em uma mudança de política relevante na companhia ou nada disso. É, de fato, um mix das vendas, tá? E aí, pegando o primeiro exemplo aqui, Henrico, eu acredito sim que o cenário de 2021 ele tende a ser mais desafiador para a cobrança do que ele tem sido em 2020. Porque apesar da pandemia que a gente viveu e da perda de renda, que também afetou nossos clientes em certa forma, em 2020 nós viemos acumulando uma série de ganhos de cobrança por várias iniciativas novas que nós construímos, digitais, e também, por mais que a gente não consiga medir, é possível que a renda disponível das pessoas tenha aumentado pelas pausas de financiamento com a Caixa, ou até mesmo pelo Corona Voucher. Para a Tenda é muito difícil discernir o que é um efeito do outro, mas provavelmente existe algum, acho que faz todo sentido a sua provocação. Então, a gente está se preparando em 2021 para continuar trazendo ganhos contínuos na operação de cobrança, na nossa visão ainda existem ganhos para serem capturados lá, que possam pelo menos offsetar essa perda de renda disponível que pode acontecer pela saída do Corona Voucher e pela volta dos financiamentos da Caixa, tá? Mas sim, a perspectiva, se tudo mais constante, deveria ser um cenário mais desfavorável. Por outro lado, o que a gente nota, Henrico, é que o cliente da Tenda, né, nesse nível de renda, o problema dele é quando ele fica com 2 ou 3 parcelas inadimplentes. Quando ele chega nessa situação, é muito difícil ele encontrar a solução para esse endividamento. E o que a gente notou aqui nesse período todo que passou foi que a gente conseguiu resgatar muita gente para a adimplência. E uma vez que esse cara está adimplente, ele tem uma boa capacidade de se manter assim. Então, a gente não fez, né, esse resultado de cobrança através só de renegociações. A gente recebeu muita coisa atrasada, tanto é que a nossa carteira mais de um ano, por mais que a empresa esteja crescendo muito, se nota que a carteira inadimplente mais de um ano cresce muito pouco, porque a gente tem ganhado essa eficiência e tem resgatado muita gente. Então, a gente também tem uma perspectiva de conseguir manter cada vez mais os clientes na adimplência. Então, concordo contigo que é um cenário desafiador, mas a gente acredita que tem as armas e as ferramentas para manter essa operação sob controle para 2021, tá, Henrico? Perfeito, Renan. Obrigado pela explicação aí. Bom dia. Eu agradeço. Ótimo, perfeito. A nossa próxima pergunta vem da Nicole Inouye, do Bank of America Merrill Lynch. Nicole, você já pode tirar o seu
microfone do mudo e fazer a sua pergunta, por favor. Tá ótimo. Obrigada, bom dia. Vocês me podem escutar? Bom dia, ouvimos sim, pode. Ah, que ótimo, que ótimo. Então, tenho duas perguntas. Primeiro, sobre os custos. Então, claro, eu acho que tem várias coisas que são fora do seu controle, o câmbio, o nível de commodity prices em geral, mas queria explorar com vocês um pouquinho que ações vocês podem tomar para minimizar esse impacto de aumento de custos. Então, vocês têm um balanço muito forte, você tem, não sei, tem comprado com antecipação alguns produtos para conseguir desconto, concentrar alguns fornecedores, só para entender um pouquinho se tem alguma coisa vocês podem fazer mesmo para minimizar esse impacto. E a segunda pergunta é sobre seu canal de vendas. Então, claro, esse movimento de lojas está melhorando, mas imagina, está abaixo do nível normal, mas vocês ainda estão conseguindo vender nos níveis recordes. Então, quando você pensa daqui para frente, olhando essa base de lojas que vocês têm, você vai manter, você pensa em fechar alguns? Como que você pensa de mudar ou deixa igual o canal de vendas de vocês? Só isso, obrigada. Tá ok, Nicole, obrigado pelas perguntas. Bom, começando pelos custos, assim, para dar um pouco mais de clareza, né, para vocês, como que a gente está vendo isso, o cenário de fornecimento de materiais, ele é bem crítico, assim, existem construtoras menores que não têm fornecimento, né, não é nem só custo maior. Então, a oferta ela está muito escassa quando você compara com a demanda que o mercado tem. Você tem um mercado crescente das incorporadoras e construtoras, você tem um aumento de pessoas físicas comprando materiais bastante relevante, e você tem a questão internacional, como você bem mencionou, tanto o preço de commodities internacional quanto o câmbio, né? Então, é uma situação bastante complexa que está levando empresas menores a ter desabastecimentos. A Tenda não está tendo esse efeito. E aqui a gente mostra um pouco da importância do nosso modelo de negócios e da escala que a gente tem, né? A gente tem um modelo muito previsível, então os fornecedores, eles sabem quanto eu vou precisar de material na semana que vem, no mês que vem, daqui a 3 meses, e onde eles precisam entregar isso. E isso, por si só, já tem feito com que a gente consiga gerenciar melhor a relação com esses fornecedores para não gerar desabastecimentos. Esse é o primeiro grande objetivo da companhia em um cenário como esse que a gente está vivendo, porque o ritmo de produção é muito importante para a Tenda, né? Nós estamos em um modelo de abordagem industrial, então produzir todo dia é algo que mantém os custos muito melhor do que a gente parar e voltar depois, né? Então, a gente tem usado sim tanto a nossa escala quanto a nossa padronização para garantir fornecimento. Em relação a custos, de fato, a gente ainda não tem utilizado desse tipo de ferramenta de mudanças de prazo, mas o balanço da Tenda, ele permite isso, né? Então, a gente está agora, a partir do 4º trimestre, a gente queria esperar um pouco para entender o que era o cenário, existia até uma perspectiva do mercado que isso ia voltar rápido, essa não é mais a nossa perspectiva. Então, a gente, de fato, tende a usar todas as armas que a gente tem para controlar os custos melhor do que as empresas menores. E aí, o balanço da Tenda, ele é muito diferenciado, o nível de caixa que a gente tem, o custo do dinheiro é muito barato, então, antecipar pagamentos também é uma das ferramentas que a gente pode usar. Mas, por hora, Nicole, de prático, o que a gente tem usado muito a favor é para manter as obras abastecidas como prioridade, tá? E aí, em relação à segunda pergunta, que é o canal de vendas, olhando agora em momento de pandemia, né, a gente tem um cenário subótimo, né, apesar da gente ter melhorado bastante coisa, como você mencionou, eu tenho várias lojas abertas com pouca visita espontânea, então tem uma série de gastos que a gente tem de aluguéis, de condomínio e esse tipo de coisa nos imóveis que a gente aluga para fazer as vendas, que não estão se pagando, né, e mesmo assim, a gente ainda consegue apresentar um indicador de selling sobre vendas decrescente, né? Então, isso mostra qual é o potencial que a gente está adquirindo aqui com toda essa operação digital, né? Olhando para frente, no cenário pós-pandemia, ainda é difícil para a Tenda dizer se a gente consegue atingir patamares mais eficientes do que o que a gente tem hoje. Por quê? A gente tem notado duas forças nessa parte de vendas.
Primeiro, que as despesas de loja, elas tendem a ficar muito mais racionalizadas com esse mix online que a gente criou. Então, provavelmente, a gente não precisa de tantas lojas para fazer aquele mesmo volume de vendas, porque agora as vendas, elas têm um canal digital muito mais barato que elas acontecem, inclusive desde o processo de marketing. Por outro lado, um outro canal que a gente desenvolveu muito bem na companhia nesse último ano e meio foi a atuação com as empresas de venda. A gente tem ainda como prioridade atuar nas vendas próprias como maior canal. Entretanto, a participação das empresas de vendas, ela já chegou a ser 10% apenas na companhia, há 2 anos atrás, e hoje ela chega a atingir níveis de 40%, 45%. Esse tende a ser um cenário um pouco transitório de pandemia, porque na pandemia essa pulverização por empresa de vendas ela acaba sendo mais útil do que no cenário prévio, mas na prática a gente está tendo um aumento de mix dessas vendas também. E essas vendas são mais caras, elas têm uma comissão mais cara, têm uma corretagem mais cara. Então, a gente está conseguindo manter o custo médio de vendas e mantendo uma altíssima velocidade de vendas, mesmo no cenário de pandemia, mas com um mix diferente. Então, para a Tenda ainda é difícil dizer se a gente vai ter novas reduções de custo de marketing. A gente já está quase nas nossas mínimas históricas de custo de marketing, e a gente já teve cenários bem mais benéficos do que o atual, mas ainda para a gente esse é um índice, né, esse percentual de vendas de selling sobre vendas que a gente está vendo hoje, ele já é um índice bem próximo do otimizado na nossa visão, tá, Nicole? Perfeito. A nossa próxima pergunta vem da Thaís Alonso, analista do Citi. Thaís, você já pode tirar o seu microfone do mudo e fazer sua pergunta, por favor. Bom dia, tudo bem, gente? Queria que vocês comentassem um pouquinho do CD. Se ele tem algum impacto de tributação, uma vez que os kits são produzidos fora da obra, e se esse impacto... E como que se ele consegue ser um dispositivo de rede contra os aumentos? Vocês conseguem armazenar uma quantidade de material que provém algum desabastecimento, assim como aconteceu agora no Covid? E a minha segunda pergunta passa um pouquinho sobre o off-site. Na linha do D&E, vocês destacaram que 5,5 milhões correspondem ao off-site, que dá mais ou menos 12% do total da companhia. Vocês poderiam comentar se é só despesa administrativa ou se o CAPEX está passando nessa conta também? Tá bem, vamos lá. Bom, em relação ao CD, a gente gastou um bom tempo aqui criando essa tese tributária e validando ela com os órgãos necessários, e a avaliação que a gente tem é que ele não aumenta a carga tributária da companhia. Tem uma tese bem complexa por trás, que está validada nas secretarias, na Justiça, e a gente está bastante animado com esse resultado, porque ele, inclusive, facilita a operação de off-site da Tenda no novo modelo de negócios, tá? Bom, falando um pouco do off-site, dentro dessa despesa que a gente teve agora no terceiro trimestre, tem gastos de pessoal, mas também tem gastos consumíveis que a gente está usando nas primeiras obras, né? Então, a gente está tomando cuidado de não estocar nada nesse projeto que não sejam máquinas ou o próprio terreno. Qualquer outra coisa que está acontecendo, a gente está despesando para resultado. Então, nesse terceiro trimestre, a gente teve na prática, quando a gente quebra esse número, em torno de 3 milhões de reais foram gastos do próprio trimestre, com pessoas, o aluguel do nosso centro de inovações e uma série de coisas, e outros 2 milhões e meio foram gastos que a gente vinha avaliando entre o primeiro e segundo trimestre, nós executamos esses gastos e estávamos avaliando qual era o melhor lugar de lançar, se a gente ativava, se não ativava, e aí a gente chegou à conclusão que faz sentido a gente manter um balanço super limpo nesse novo projeto. Então, essa é um pouco da quebra que a gente tem desses 5 milhões e meio, tá, Thaís? Faltou a resposta sobre o desabastecimento, né? Sim, o CD, ele tende a ajudar. Hoje o CD, ele opera em São Paulo apenas, né? Que não é um local que está sofrendo com tanto desabastecimento, a gente não nota isso, mas o fato de você ter um lugar em que você possa estocar, e mais importante do que isso, fazer um estoque global, permite a gente ter soluções mais inteligentes de para onde a gente precisa mandar os materiais na hora que for necessário. Então,
sim, ele tende a ajudar em um cenário como esse. Obrigada, Renan. Obrigado a você. Ótimo. A nossa próxima pergunta vem do Daniel Gasparetti, analista do Credit Suisse. Daniel, quando você quiser, já pode tirar o microfone do mudo. Ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia, primeiramente. Queria agradecer a oportunidade. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu tinha duas perguntas, antes eu queria fazer um follow-up em relação ao que a Nick perguntou e o Renan respondeu. Só para entender com você, Renan, se você já tem, por mais que você não tenha ainda uma expectativa sobre o tamanho da pressão dos materiais na sua margem, você tem ideia, você tem uma sensibilidade do o que poderia ser um piso para essa margem, quer dizer, até onde você acha que essa pressão pode vir? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria em relação a algo também que o Henrique tinha perguntado antes a respeito do cenário pós-Covid. A gente viu essa performance operacional da companhia muito positiva, sem dúvida, mas também em função desse ganho de share que vocês bem mencionaram. Se vocês já estão vendo, num momento como a gente está vivendo agora, de um pouco de normalização, se você já está conseguindo ver os pequenos construtores lançando, como é que está sendo a performance agora no momento onde as visitas estão acontecendo mais no meio físico, ou seja, se vocês acreditam que esse ganho de share continua nessa toada, ou se de repente a gente pode ter um arrefecimento. E aí, sem querer estender muito, mas essa era a segunda pergunta, na verdade, era mais entender um pouco mais do que o Osmo comentou a respeito do plano do offsite. Quer dizer, 2021 é um ano de projeto e 2022 seria já um momento de escalar a operação, caso os testes de 2021 ocorram bem. Só queria ter uma ideia com ele, se possível, sobre o que poderia ser essa dimensão em 2022. A companhia fala muito sobre ampliar a produção em 15 mil unidades. Só entender o que você imagina que seria o ramp-up dessa operação, se é que você já tem alguma expectativa em relação a essa. Obrigado, desculpa pelas inúmeras perguntas. Maravilha, vamos lá, Gasparetti. Bom, em relação à pressão de custos, é difícil a gente projetar qual é o fundo do poço nesse sentido aqui, em termos desses custos, tá? Mas o que a gente pode dizer, por enquanto, é o seguinte: a gente não teve novos aumentos de custos desde setembro, mas as pressões continuam. Aí a capacidade de negociação que a gente tem pela escala e até onde a gente consegue levar isso, né? Esticar essa corda com a cadeia de suprimentos que a gente tem, que não é absolutamente competitiva, né? A gente tem alguns dos fornecimentos que a gente tem, não tem tantos players para a gente escolher. Então, de fato, as pressões de custo, elas continuam. Hoje, os custos da companhia no terceiro trimestre, eles aumentaram 2% no terceiro tri em relação ao segundo. Foi tudo isso em materiais, não teve nada a mais. A gente continua com a produtividade tão adequada quanto a gente tinha antes, e os materiais fizeram com que o custo da empresa aumentasse em 2% de um trimestre para o outro. E a gente tem notado ainda pressões de custo que podem fazer esse patamar acontecer novamente. Não acredito que seja líquido e certo, mas se a gente avalia qual é o trend daqui para frente, não é de reduzir a pressão, ele é de aumentar a pressão. Tá? Então, perspectiva ruim, na minha visão. Em relação ao cenário pós-Covid, né, se a gente já está no cenário pós-Covid ou não, dos formiguinhas, acho que primeiro a gente não está ainda num cenário pós-Covid, mas a gente começa a notar visitas espontâneas. Até junho a gente mal tinha visitas espontâneas, agora a gente tem algumas, em torno de 30% do que a gente recebia antes de visitas espontâneas já estão acontecendo, mas isso é absolutamente abaixo do ideal, né? Então, ainda não é um cenário normalizado, e dentro das praças que a gente atua na prática, Gasparetti, a gente tem uma separação muito forte, né? São Paulo é um ambiente competitivo completamente diferente dos outros. Em São Paulo, a gente tem uma centralização aqui, não só porque os formiguinhas estão ficando menos relevantes, mas porque as empresas grandes estão querendo crescer bastante, né? Elas estão conseguindo crescer bastante. Até os IPOs recentes deixam isso evidente, né? Então, o aumento de share que está acontecendo aqui é muito menos porque os formiguinhas estão sumindo, na nossa visão, e muito mais porque as empresas grandes estão conseguindo crescer em velocidades maiores. E no restante do Brasil, a gente não nota a diferença, a gente não está notando um apetite diferenciado pelos formiguinhas, não notamos que eles saíram do modo crise para o modo vamos colocar o pé no acelerador de nenhuma forma, tá? Então, a gente está esperando ver os números do FGTS
mais concentrados do que a gente viu no segundo trimestre, quando a gente combina esses dois fatores. Vou deixar aqui para o Osmo responder a pergunta sobre as perspectivas do off-site. Bom, Gasparetti. Então, 2022 não deve ser ainda um ano onde o off-site vai ter materialidade em termos de métricas operacionais ainda da Tenda. É importante, a gente não está com o freio de mão puxado aqui, não, muito pelo contrário, a gente está com os dois pés no acelerador, mas a gente quer fazer, a gente quer dar um passo atrás do outro da forma mais responsável possível, focado em acelerar o máximo que der, mas o ciclo do nosso negócio é um ciclo longo. Então, eu acho que é importante, do ponto de vista das análises de vocês, reconhecer que a gente tem dois negócios bastante diferentes dentro da companhia. O negócio de off-site não deveria ser medido por rentabilidade e por métricas operacionais relevantes do curtíssimo prazo. Então, a gente tem um recurring business, que é o gerador de caixa, que tem um crescimento mensurável, e a gente tem uma startup dentro da Tenda, que consome caixa, vai onerar o resultado durante um tempo, mas tem uma opcionalidade de geração de valor muito forte no longo prazo. Então, eu acho bastante importante, do ponto de vista do mercado e de vocês, analistas, não misturar os dois negócios, porque senão vai ficar uma confusão de qual que é o valor da Tenda. Vai parecer que o off-site é um destruidor de valor, quando, na verdade, a gente aposta que ele é a grande plataforma de geração de valor nossa daqui para frente. Tá? Então, mas não tenho expectativas de que 2022 ele vai representar algo muito relevante. Ótimo, ótimo. Obrigado, pessoal. Obrigado, Renan. Bom dia a todos. Obrigado. Ótimo. A nossa próxima pergunta vem do Igor Altero, analista do Santander. Igor, você já pode tirar o seu microfone do mudo, por favor. Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Obrigado pelo call e parabéns pelos resultados. Acho que a minha primeira pergunta é mais um follow-up no ponto do off-site, entender um pouco mais essa questão da viabilidade financeira, né, que sem dúvida nenhuma é um dos pontos aí que eram mais sensíveis, né, no início. Então, entender se vocês têm um pouco mais de granularidade de quando algum tipo de payback pode acontecer. E o segundo ponto é com relação ao crescimento do número de unidades, né, de ter uma ambição grande da companhia aí de aumentar a produção, mas em contrapartida tem uma limitação de funding, né, por exemplo, de FGTS. Como é que vocês enxergam essa questão do funding, né, para lastrear esse crescimento todo? É isso do meu lado, obrigado. A viabilidade financeira, Igor, ela vai vir à medida em que a gente tiver um negócio de escala no off-site. Por quê? Porque a gente tem um desafio muito grande em desenvolver a cadeia de suprimentos. Se a gente continuar operando como os players de off-site operam hoje, com uma escala diminuta, a gente não vai conseguir desenvolver uma cadeia de suprimentos local. Isso quer dizer o quê? Desenvolver fornecedores nacionais, trazer fornecedores de fora, fazer verticalização de atividades onde o tamanho da Tenda ele seria muito representativo frente ao Parque Fabril nacional como um todo. Então, à medida que a gente for tendo escala, a gente vai começar a ter economics atrativos. Na largada, os economics não vão ser economics que competem com a parede de concreto tradicional, vão ser muito piores. Qual que é a nossa aposta? É que com escala os economics vão ser melhores, um custo mais competitivo, mas tão importante quanto isso é o fato da gente conseguir operar numa escala local muito baixa. E isso vai viabilizar tanto empreendimentos menores quanto cidades menores. Então, a capilaridade potencial desse projeto de off-site ele seria muito maior do que a da Tenda. E, além disso, a qualidade do produto. O produto de wood frame ele é um produto muito melhor para o cliente em função das propriedades termoacústicas que ele tem. Tá? Você tinha perguntado do fundo da FGTS também, acho que eu também posso tocar essa. A gente tem uma preocupação com relação ao tamanho do orçamento da FGTS
no médio e longo prazo. Apesar do Conselho Curador ter divulgado um orçamento recente que mantém praticamente o tamanho da operação de habitação popular, o que é uma ótima notícia, porque mostra que isso é um foco estratégico do governo, dentro do balanço, priorizar a habitação popular. Mas, apesar de haver essa priorização, a gente tem uma visão um pouco mais pessimista do que o governo. A gente acredita que existem cenários com uma probabilidade não tão baixa, onde parâmetros se deterioram e o FGTS precise reduzir o seu orçamento. Tendo dito isso, a nossa tese sempre foi que o orçamento do FGTS teria diminuições em função de pressões, o balanço dele não comportaria o montante que ele vem emprestando hoje em dia, e que a competitividade da Tenda permitiria a ela continuar ganhando participação de mercado. Isso tem se provado, uma verdade, desde 2012. Todo ano, o orçamento da FGTS é o mesmo e a gente tem crescido, a gente tem ganhado participação de mercado. Bom, mas em que momento que a gente chega num tamanho que isso fica fisicamente muito complicado? Esse momento pode chegar, mas a gente acredita que ele não está na esquina. Se a gente olha o nosso maior concorrente, que é a MRV tem um tamanho 3 vezes maior que a Tenda. Então, a MRV comprova que você consegue ter uma operação 3 vezes maior do que a Tenda e ainda sobreviver dentro da FGTS. Bom, mas será que teria espaço para 2 MRVs? Mesmo uma MRV, ela representa 10% 12% do orçamento da FGTS. Então, esse é um segmento ainda muito pulverizado. Então, mesmo que exista uma segunda MRV em tamanho, que seria o que a Tenda ambicionaria a ser daqui a alguns anos, a gente não traria uma pressão insuportável para o balanço da FGTS. A gente ainda seria relativamente pequeno. Tá ótimo, bem claro, obrigado. Lembrando a todos, quem quiser fazer perguntas, basta raise hands, manter a raise hands levantado para que a gente consiga colocar aqui na fila. A nossa próxima pergunta vem do Elvis Credendio, analista do BTG. Elvis, você já pode tirar o seu microfone do mudo e fazer a sua pergunta, por favor. Bom dia, Osmo, Renan, Bruno. Uma pergunta sobre o programa mesmo, e só para contextualizar aqui, porque hoje, né, o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida parece não ser tão atrativo assim para o tomador final, né, as taxas mais altas que no SBPE, e por outro lado, a gente também observa que no apoio à produção, se a gente quebra ali, né, o que é PF, PJ, a gente vê que em 2020 o PJ já tem diminuído versus o 2019, né, e aparentemente isso, né, em conversas com entidades setoriais, tem sido ajudado pelo fato da CEF, né, da Caixa, né, estar usando aí recursos do SBPE para fornecer esse PJ, que abriria espaço aí no apoio à produção para financiar mais PF. Queria saber a opinião de vocês sobre esses dois pontos e como vocês veem, né, de certa forma, o funding para o faixa 1,5, 2 do programa daqui para frente, se esses fatores aí do faixa 3 perdendo relevância, um pouco menos de financiamento do PJ no apoio à produção e obviamente, tudo mais constante, né, o budget do Minha Casa Minha Vida continuar o mesmo, conforme divulgado aí no plano plurianual. É isso, obrigado. Elvis, obrigado pelo ponto. Boa percepção, tá? Na nossa visão aqui, que você trouxe, assim, essa racionalização que a Caixa está providenciando em relação ao uso dos recursos do PJ, ela faz muito sentido, né? O FGTS, ele tem o objetivo de prover habitação popular a custos acessíveis, né? E não faz sentido não necessariamente você precisa usar o funding para as empresas se financiarem, né? De fato, você pode usar isso de qualquer outro lugar. Então, a Tenda também tem usufruído dessa operação. Agora a gente quitou o PJ, mas de toda forma a gente também vinha usufruindo dessa operação. Isso, de fato, tende a desengargalar os recursos do FGTS, né? Porque a mecânica do PJ ela era bastante ruim, né? Você
vinculava todo o dinheiro do empreendimento, travava aquele orçamento, e aí a empresa ia trocando, né, esse recurso PJ pelo cliente que ela repassava depois. Mas isso fazia com que você nascesse com um baita orçamento bloqueado para depois ir liberando. Isso é muito ruim no cenário de funding que a gente tem hoje, né? Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual o orçamento acaba nunca se concretizando, né, no 100%, porque você trava o orçamento que não se usa depois. Então, uma medida racional muito relevante na nossa visão e faz todo sentido. Isso também mostra que existem formas mais criativas de você usar melhor o funding, né? Uma coisa que a gente notou nesse próprio programa CVA é o formato que o FGTS paga a Caixa Econômica. Isso já desengargalou bastante o montante de subsídio necessário, né, ano a ano, que tem que ser repassado para a Caixa. A Caixa também toma essa medida agora, junto com o FGTS, em relação ao uso do funding do PJ. Então, isso tudo mostra que existem ainda formas de você racionalizar o recurso para que ele seja aplicado onde ele mais importa, que é para financiar, de fato, o cliente, pessoa física, e dando o subsídio que ele precisa para comprar o imóvel, né? Agora, do lado do faixa 3, a nossa avaliação é que essa é, sim, uma tendência de mercado. Não faz sentido, o FGTS ele tem um problema, né? Ele tem uma forma de você financiar com um indexador, com uma taxa pré-definida dentro do programa, no faixa 3. E a mercado, você já encontra outras formas de financiamento, indexadas a IPCA, indexadas à poupança, em várias instituições. Então, de fato, você tem mais opções no mercado do que dentro do FGTS. Isso em um cenário em que a taxa de juros está menor, também permite com que a escolha dos players possa ir ao mercado ao invés de usar o FGTS. Então, faz sentido, em um ambiente de negócios estável, com uma taxa de juros baixa, estável, que clientes acima de R$4.000 de renda não precisem efetivamente acessar o fundo. Por escolha da incorporadora, junto com o cliente, junto com a instituição, pode fazer sentido, sim, eles buscarem uma alternativa de financiamento fora. Por que isso é mais fácil, né, no faixa 3 do que no faixa 2? Porque a partir de R$4.000 de renda, que é basicamente o faixa 3, você não tem subsídio envolvido. Você só tem um subsídio de complemento, que a gente chama, né, que é o que melhora os recursos próprios. Você só tem subsídio de juros. E agora, esse subsídio de juros, ele ficou desnecessário quando você olha as taxas de mercado. Então, faria sentido, sim, macroeconomicamente, acreditar numa redução do share de faixa 3 dentro do FGTS, o que também deveria liberar recursos para serem utilizados no faixa 1,5 e faixa 2. Então, tanto o orçamento do governo como essas mudanças que vêm sendo feitas recentemente mostram que o foco do fundo está em faixa 1,5 e faixa 2. Então, isso ajuda a gente a acreditar, né, no discurso anterior do Rodrigo, que é possível ganhar share dentro do programa, inclusive. Tá, Elvis? Perfeito, muito claro. Obrigado. Do nosso lado, se alguém quiser fazer alguma outra pergunta, peço, por favor, levante a mão e mantenha levantada. Mas do nosso lado, acho que a princípio não tem mais nenhuma pergunta aqui que eu esteja vendo. Então, Renan, passo a você a palavra para as suas considerações finais, por favor. Obrigado, Bruno. Bom, pessoal, obrigado por participar aqui do call conosco. Eu queria dar um recado para vocês aqui, que a avaliação que a gente tem dentro da empresa aqui, o terceiro trimestre, foi um tri de superação, né? A gente está em um momento de pandemia, e a gente conseguiu manter a empresa rodando com bastante qualidade, com distanciamento social, operando de home office, tomando bastante cuidado com nossos profissionais de obras. A gente não teve nenhum óbito em nenhum funcionário que trabalha com a gente em todo esse período de pandemia, então isso tudo é fonte de bastante orgulho aqui para a gente, e a gente entregou resultados no terceiro trimestre bem desafiadores, né, em relação ao cenário que a gente está vivendo. Então, esse é o clima que a gente tem dentro de casa, e é o clima que a gente entra para o quarto trimestre também, tá? A operação está rodando bem, a gente não está vendo gargalos de funding, as obras estão rodando, as vendas estão acontecendo bem, então a gente está animado aqui para o quarto trimestre, a gente está com bastante energia para entregar bons resultados nos próximos períodos e continuar nessa trajetória de crescimento que a gente vem entregando ininterruptamente há 6 anos, por muito mais tempo aqui, ainda mais com a estratégia de off-site que a gente vem incubando dentro de casa, tá? Falando sobre o off-site,
também internamente a gente está bastante animado com a oficialização do Marcelo Willer aqui como sócio do nosso projeto. Eu queria dar as boas-vindas e agradecer a entrada dele aqui com a gente. Essa, de fato, é a grande plataforma de crescimento da empresa. Como o Rodrigo falou, ela é um business que precisa ser olhado diferente, mas a opcionalidade que ele traz para a tenda, a geração de valor de longo prazo, é muito positiva, é gigante se a gente consegue provar essa tese de investimentos. Então, ter um time robusto como o que a gente está formando e criar essa cultura ágil que a gente está fazendo para conseguir escalar esse negócio e testar os conceitos rapidamente é essencial. Então, e a vinda do Marcelo Willer coroa isso, tanto no aspecto do que ele traz para o projeto, como o que o compromisso dele significa, né? Que é a crença que esse projeto tem de geração de valor olhando para frente, tá? Então, queria agradecer aqui a participação de todo mundo. De novo, se vocês tiverem feedbacks para a gente em relação ao formato do call, fiquem à disposição, a gente está aprendendo esse modelo ainda também, tá? E a gente está à disposição em qualquer caso de dúvidas também depois do call, caso vocês queiram conversar com a gente, tá? Um abraço e boa sexta para todos vocês.